Prontinho. Boa noite, gente. Bem-vindos a mais um webinar. Agradeço a gentileza da Luciana me convidar. Que delícia participar desse bate-papo sobre saúde, espiritualidade e florais. Exato, eu que te agradeço, Thalita, de você ter topado tão prontamente, né? Eu acho que o que me levou a pensar nesse assunto é que naquele vídeo que você fez para o pessoal do Ananeri, do curso de pós-graduação, você fala sobre espiritualidade. Eu falei, nossa, seria tão bacana conversar com ela sobre isso, né? Porque eu acho que florais, assim, eu fico até pensando se não é quase um sinônimo, florais e espiritualidade. Não, é assim perfeito. Porque, por exemplo, eu fico pensando que se a gente for, eu trouxe aqui uma anotação, fazendo esse gancho com a questão de floral e espiritualidade, que antigamente nós tínhamos um paradigma assim mais mecanicista, que a gente pensava que a gente não tinha nenhum tipo de conexão com o que acontece fora, nada em relação às outras pessoas, que tudo que acontecia para a gente vinha de fora, era por causa do outro. Isso era uma visão o quê? Extremamente mecanicista, que é a consciência dual, né? Então, tudo vem de fora, não tenho, né? Nada é por minha causa. E hoje em dia a gente percebe que não, mudou totalmente o conceito depois que veio esse paradigma da física quântica, que tem que ver com os entrelaçamentos. Então, que como o entrelaçamento tudo está conectado, né? Então, o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente sente, tudo isso faz parte da nossa energia e tudo isso nos permeia, porque é a nossa vibração. E como o Dr. Bach foi inspirado, né? Se você ver as falas dele, ele assim, foi extremamente, ele é totalmente atual, né? Exato. Eu acho que o que mais chama atenção é justamente isso, é a atualidade da obra dele. Né? Então, do jeito que a gente estava falando que a sua mãe, há 30 anos atrás, foi mal compreendida, ele, há 100 anos atrás, eles realmente deviam querer jogar o cara dentro de um hospício, né? E você sabe que eu estava pensando nessa palavra espiritualidade, eu falei, deixa eu ver o que significa, o que o dicionário fala. E eu achei interessante que eu queria dividir com vocês. Eu peguei aqui, ele fala assim, espiritualidade, característica ou qualidade daquilo que é espiritual. Fala da espiritualidade da alma. Aí, bom, claro, tem a questão religiosa, mas eu gostei muito de uma, ele coloca vários significados, mas um deles é que possui ou revela elevação, transcendência e sublimidade. Eu achei interessante a palavra transcendência, porque o Bassi, ele era um médico né, do corpo físico, operou muita gente e trabalhou muito com o trato intestinal das pessoas, mas quando ele foi atrás dos florais, era já realmente uma transcendência, né? Ele saía do corpo físico e ele ia buscar em outros lugares. E o que eu achei mais interessante quando eu fui buscar o significado de espiritualidade foi justamente o antônimo, né? O contrário de espiritualidade, ele coloca que é carnalidade e materialidade. E eu falei, é justamente isso que o Bar estava correndo, né? É exatamente isso que ele não queria, a materialidade, né? Ele já buscava alguma coisa além, né? Perfeito, porque assim, quando a gente fala de materialidade, a gente percebe hoje, a pessoa que é materialista, né? Ela é o que tem. Ela não é o eu sou. Ela não é o que eu sou. Ela é o que ela tem. Então, isso é muito o ego que se identifica com a matéria. Então, quando a gente fala que a gente quer se espiritualizar ou se iluminar, é justamente o processo de elevação de consciência, onde a gente vai do egoísmo, do autocentramento, né, para o nosso propósito mais altruísta. Então, essa é a grande chave, eu acredito, para a espiritualidade. Quando você quer parar de controlar e querer tudo da sua maneira, e aí faz esse processo de mudança, né, de consciência. O que vai um pouco mais além, né, Thalita? Não é o óbvio,
né? E especialmente no mundo que a gente vive, eu acho que a gente está vivendo uma transição, mas ainda não é o óbvio, né? O óbvio ainda é o que você tem, não é o que você é, né? Mas eu acredito que a gente esteja num processo, né? E eu acho até interessante hoje, com essa doença e com tudo que está acontecendo, eu sinto como se as pessoas estivessem pensando, talvez mesmo a gente esteja numa mudança, talvez mesmo seja um momento da humanidade onde a gente tem que dar um salto, né? E eu acho que o salto é em direção a uma vida com mais espiritualidade, né? Onde a gente consiga enxergar além como você fala, do que a gente tem, né? E a gente consiga ver o que a gente é realmente enquanto essência, né? Enquanto ser humano. Então, e porque o que que acontece? Eu tenho certeza que quando esse problema começou lá na China, ninguém imaginava que a nossa vida ia ser afetada. E não Exato. adianta, tudo está conectado a tudo, né? Uhum. Só que aí a gente conseguiu perceber isso num alto grau, porque isso é matérico. É na matéria que está acontecendo, não é só uma suposição, entrelaçamento quântico, não, é real. Né? A gente viu quanto nós somos afetados por algo que aconteceu lá na China. Só que enquanto isso acontecia na China, quem aqui rezava pelos chineses? Ou tinha, né? Não vai me afetar. Então, não, gente, nós realmente, quem tem essa percepção mais elevada do todo, já consegue ter essa percepção que tudo está conectado, mesmo pequenas ações nossas, a gente vai ajudando a elevar o padrão de vibração da Terra, porque as nossas emoções são vibrações. Exato. Nós temos uma batida vibratória. Sim. E como o Deepak Chopra fala também, que existe o poder da manifestação, tudo está conectado a isso que a gente emana, que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente fala. Isto sim é espiritualidade, né? Você sabe que um dia desse fiz uma live com o Sandro Bosco, que é o nosso professor de yoga, nosso parceiro, que é uma graça de pessoa. E eu estava falando com ele fala muito sobre meditação, e eu estou lendo um livro a esse respeito, e o autor, em algum momento, ele fala assim: vocês têm que parar de poluir o mundo com o pensamento de vocês. Nossa. Para de pensar um pouco e vai para dentro. E eu pensei, e aí o Sandro falou assim, ecologia dos pensamentos. Eu falei, pior que Sandro, porque a gente fica tão preocupado, né? Eu aqui em casa, o que eu posso comprar de orgânico, eu compro, porque eu acho que é uma maneira de eu ajudar a terra, né? Da gente parar de poluir. Mas se eu fico jogando para fora ou pensando um monte de coisa ruim, isso eu estou gerando impacto também, né? E então eu acho que a gente tem que correr atrás disso, olhar e ver como eu posso segurar até os pensamentos que não vão agregar alguma coisa boa, né? E em relação à doença dos chineses, o Ba fala que tem 2 erros básicos. O primeiro é justamente a ação, qualquer coisa que você faz contra a unidade, porque ele já enxergava a gente como uma unidade, né? Ele não via mais uma coisa separada. Então ele falava, esse é um erro que a gente faz, que a gente comete, e isso te deixa doente, né? O segundo erro é a questão do propósito. Então não siga o seu propósito de vida. A hora que você para de seguir seu propósito, é a hora que você adoece. Exato. Né? Porque é justamente, se você está vibrando só na materialidade, o que te move é o dinheiro. Exato. E agora, aí tudo vale, né? Então, aí o que acontece? Quando você consegue começar a elevar a sua percepção, a sua consciência, você vai ver que seu propósito está acima de tudo. Você consegue ser feliz e ganhar dinheiro, porque o dinheiro é consequência. Né? Então, para mim, as frases do Dr. Ba, ele é totalmente contemporâneo, né? Olha, do século, né, passado. Exato. E você sabe que eu separei uma frase dele que fala assim: o corpo sozinho, sem comunhão com o espiritual, é uma concha vazia, uma rolha sobre as ondas. Porém, quando há união, a vida é uma alegria, uma aventura de interesse absorvente, uma jornada cheia de felicidade, saúde e conhecimento. Né? Então, ele realmente é muito presente. Não, né? Muito. Dá para ficar agora anotar tudo isso. Mas realmente, porque assim, o que a gente busca é ser feliz, ter a paz emocional,
né? Uhum. E eu lembro muito que o Dr. Bach fala também que as doenças, elas vêm quando existe uma falta de alinhamento entre a nossa personalidade e a nossa essência, a nossa alma. Ele falava Exato. alma, né, em vez de É essência. isso, é. Ele É, usa muito alma e eu superior, né? O meu eu, né? Usa os dois. Eu então, espiritual. Na verdade, ele fala eu espiritual. porque se a personalidade ela é muito matérica, é muito ego, né? Então falta essa ressonância com a própria alma, né? Com o propósito de ter vindo aqui para a Terra. Então, Exatamente. por que que a saúde, então, tá? Eu acho que são conceitos que têm tudo a ver, saúde e espiritualidade. Porque a nossa saúde, hoje em dia, depende da nossa espiritualidade também. São Exato. conceitos complementares, não dá para separar. O mais Não. difícil hoje em dia é trazer isso para a ciência, né? Existe É. essa dificuldade. Eu concordo com você, e isso foi uma coisa que eu fiquei pensando. Eu falei, eu acho que hoje não dá mais para falar em saúde sem falar em espiritualidade. E ainda que seja muito difícil a ciência reconhecer isso, porque eu não consigo medir nada, não tem nada que dê para medir, né? Eu sei o que é uma dor para mim, mas eu não sei o que é dor para você. Eu sei que é dor, né? E se eu não consigo medir, como eu meço uma temperatura quando eu estou com febre, então isso é como se não existisse. Né? Então, realmente, vai ter que acontecer uma outra quebra de paradigma, né, para que a gente entenda, para que a gente possa levar um pouco mais adiante na questão da ciência e até da academia. Né? Então, tem um lado positivo, que é assim, a academia não aceita qualquer coisa, o que é muito bom, porque a gente pode, né, existe alguma confiança aí de que se está aceita porque é válido. Mas vai ter que existir alguma quebra ali entre eles, né, entre esses paradigmas todos, para que a gente possa avançar um pouco nessa questão da ciência. Agora, tem uma coisa que o Julian sempre fala, Aí, que é eu acho outra interessante. pessoa que eu sou apaixonada. Eu gosto muito do que ele fala assim, não adianta, eu acho que a gente tem que, antes de tudo, saber o que você está sentindo. O que você está sentindo, a ciência provando ou não, ele é real, porque você está sentindo. Então, eu não preciso da aprovação da ciência para ela falar o que eu estou sentindo. Eu sei o que eu estou sentindo. E eu gosto desse pensamento porque ele dá uma certa liberdade para a gente. Né? Ele me dá uma liberdade porque eu falo, eu sei o que eu sou. Né? E aí a questão do cura-te a ti mesmo, né? Do autoconhecimento, você saber quem você é, onde você quer chegar, né? O que te faz bem, o que te faz mal. Então, isso é importante, porque Exato. independente do que se fala a ciência, e independente do instrumento que eu usar, se eu uso florais, se eu uso reiki, se eu uso meditação, aquilo que me faz me ligar a alguma coisa que é mais do que o corpo físico já é válido, Sim, né? Aquilo que me faz sentir bem, né? exatamente. É. Lê. Agora, hein? Não, nada, eu ia falar para você ler a frase, não, mas continua a linha de raciocínio. Não, é isso mesmo. E agora me ocorreu uma coisa que talvez esses desafios que a gente passa nesse momento enquanto humanidade, talvez seja uma maneira de despertar isso também. Bom, eu tenho certeza que é isso. Porque É, eu falo, a gente só para prestar atenção na gente mesmo se a gente sente uma dor. Pode ser uma sim, dor física ou uma dor emocional. exato. Então, senão é muito difícil a pessoa por si só. Eu falo que as pessoas, quando pela meditação elas mudam, é pelo amor, é maravilhoso, mas a grande maioria só para prestar atenção em si mesmo quando sente uma dor, né? Então, seja emocional, seja física. Então, não vamos esperar chegar nesse ponto, né? Claro. Nós temos as práticas integrativas para isso, para a gente se trabalhar em diversos níveis, né? Ela chama para isso, né? Chama, chama. O Bach fala que a doença não é nem vingativa nem cruel, ela é corretiva. Ela só ajuda, é como se você estivesse andando fora dos trilhos, ela te põe nos trilhos de novo, né? Exatamente. Então é o momento, é isso que você está falando, é o momento que eu respiro e falo, o que eu estou fazendo de errado? Eu não quero mais sofrer, né? Como eu posso parar o meu sofrimento? É que é Né? difícil para a pessoa que sofre conseguir chegar na chave, né? Porque de repente, né, a pessoa desenvolveu um câncer. E agora, o que que é isso? Da onde que vem, né? Mas então
é muito difícil a pessoa que está acometida por algo conseguir essas respostas, mas elas estão aí, né? Sim. Então, tem que vasculhar, né? E você sabe que o Bach, eu não sei se eu separei essa frase dele, mas tem um lugar onde ele fala que... Ah, posso ler isso daqui? Leia tudo, eu Olha, adoro. eu vou ler essa outra frase. Olha, vocês vão achar que ele escreveu ontem, mas ele escreveu isso há muitos anos atrás, há quase 100 anos atrás. A frase fala assim: porém, quando percebemos que nas piores epidemias apenas uma parte das pessoas expostas à infecção é atacada e que, como já vimos, a causa verdadeira da doença reside em nossa própria personalidade e está dentro do nosso controle, então temos motivos para seguir adiante sem medo, sabendo que o remédio está dentro de nós. Olá. Então é isso que você acabou de falar, né? O remédio está dentro, não está do lado de fora. Exatamente. Por que que algumas pessoas elas têm os sintomas mais fortes e outras não, né? Porque outras são assintomáticas. Eu acho que tem a ver com um contexto, é uma universalidade, vai assim além do que a gente pode imaginar, eu acho, mas que está aí, que a gente sabe que existe, né? Agora é muito bom, né, Thalita? Por mais difícil que pareça, aqui a Edneide está perguntando. Edneide, eu vou olhar, eu não me lembro, mas provavelmente está no Coletânea de Escritos de Eduardo Bach. Eu posso procurar antes da gente terminar e eu te falo em que livro que está. Deve estar em algum, ou no Cura-te, ou em alguma palestra dele, tá bom? Mas o que eu acho interessante é a gente estar nesse momento, né, onde a gente está repensando muito os nossos valores, a gente ter os florais nesse momento, né, que eu acho que hoje os florais, pelo menos no que eu vejo no Brasil, eles estão muito desenvolvidos. Não muito. Né? No mundo todo. No mundo todo, o Brasil é o mais, eu sinto. Exato, o Brasil realmente é muito significativo isso, né? E até lembrei de uma coisa, depois eu posso dividir com vocês, mas o Brasil realmente, nesse sentido, a gente tem essa liberdade de pensamento, talvez por toda essa mistura de povos que tem aqui, a gente tem uma liberdade muito mais de pensamento. Ou talvez toda a carência que exista em termos de recursos, né? Ela acaba abrindo para a gente ter isso. Tá grande, né? Tá grande. Vem dar um oi. Só dá um oi, vem dar um oi, só dá um oizinho. Oi, tudo bom, Lid? Então... Mas é interessante a gente estar nesse momento com uma doença dessa e a gente poder olhar para os florais e olhar para essa base teórica do Bach, que é tão interessante, tão atual, né? Muito atual, muito atual. E aquilo que você estava falando dos sintomas, né? Luigi, faz barulho aqui. Então, aquilo que você estava falando dos sintomas, todas as nossas experiências da vida, elas ficam gravadas no nosso corpo, desde a fase da gestação, né? A nossa biologia, ela revela toda a nossa biografia, porque toda a nossa biografia está registrada na nossa biologia. Então, eu acho assim que é fantástico, a gente tem que prestar atenção nos sintomas. Muitas vezes a gente não dá atenção e isso vai evoluindo. Exato. E o floral, o que eu sinto? Que o Dr. Bach, quando ele foi fazendo a conexão com as flores, ele tinha uma capacidade de sintonia, de sintonizar, que era essa interação dos próprios campos mórficos dele e da planta e captar todo esse processo informativo, né? Sim. Todo esse processo informativo. E então o que acontece? As pessoas que têm essa necessidade de mudar o seu padrão de vibração com as essências florais poderem dar esse salto. Sim. Então é do nosso tempo. Exato. Agora é interessante, né? Porque a gente sempre questiona como que o Bach foi atrás disso tudo. Parece... a gente não entende, a gente sabe que ele queimou muito o papel dele porque achou que a gente fosse fazer confusão. Ainda bem que ele queimou, porque às vezes a gente faz muita confusão. Mas o que eu acho interessante é que a gente percebe, ainda hoje eu estava escrevendo um post sobre a filosofia dele, você percebe no caminhar dele que ele não sabia muito bem onde ele ia chegar, né? Ele sabia o que ele queria, né? Mas como ele ia chegar até lá, ele não sabia muito bem. Tanto é que tem
2 essências que ele criou que depois ele descartou, né? Porque ele fala, não são essas essências, não servem para o que eu quero. No livro do Julia, o Julian fala, talvez elas tratassem demais de coisas físicas e ele queria um outro lugar, né? Ele queria ir para o emocional. Isso ele fala, e tem, por exemplo, o Centauri, se a gente pega os primeiros escritos dele sobre essa essência, é uma descrição que é o inverso do que ele ficou no final. Então, ele fala que o Centauri é o autoritário, e no fundo, o Centauri é a pessoa que não consegue falar não. Né? Então, assim, ele não tinha um mapa certinho do que ia acontecer. Né? Foi assim, não é linear, pegou um caminho e não voltou. Ele ficou indo e voltando até conseguir chegar onde ele chegou. Né? Agora, eu fico imaginando que quando ele sai de Londres e ele vai para o campo, eu acho que já é uma necessidade dele, o Jael falando que ele precisa do silêncio, né? Para ele começar a desenvolver o que ele tem que desenvolver. Eu tenho que ir para dentro de mim. Né? E uma cidade grande é muito difícil você conseguir essa conexão tão profunda, né? Eu não sei, assim, porque o nosso dia a dia é difícil, né, Luciana, a gente conseguir no nosso dia a dia a parada para meditação. Porque depois que a gente conversou, já faz um tempo, 1 ano e meio, eu estou colocando no meu dia a dia o yoga 2 a 3 vezes por semana. Mas assim, você é consciente esse processo de você ter essa organização no seu dia a dia. Né? Eu tenho dificuldade, porque a vida aqui é muito dinâmica, agora não dá. Exatamente. Então, é uma questão também de se trabalhar. Os florais ajudam isso também. Sim, mas esse voltar-se para dentro, esse contato com a nossa essência, para a gente estar nas nossas escolhas, porque todas as nossas ações, elas têm, a gente forma o pensamento, faz uma escolha e tem uma ação, né? Essas nossas ações, elas podem vir por motivações de personalidade ou de essência. Tudo depende do que você está ali conectado naquele momento. Então, se você consegue estar com a consciência acima das suas emoções, acima da sua personalidade, é mais fácil você lidar com essas situações. Exato. Né? E a gente percebe, por exemplo, que com os animais, se acontece alguma coisa com um animal, o que ele faz? Ele se adapta. O ser humano, não. Qualquer coisa que acontece com o ser humano, ele começa, né? O mental. Esse mental ruminando. Então, tudo é uma questão da sua consciência estar acima. É difícil esse exercício. É bem difícil. E você sabe que eu ando pensando muito, Thalita, o quanto também não tem uma questão do desapego, né? Então, assim, o desapego, sei lá, alguém me maltratou, eu não ficar apegada àquele momento, né? As coisas vão mudar daqui para frente, eu não ficar me apegando ao que já foi, né? Eu acho que isso traz uma liberdade muito grande e eu acho que isso colabora muito para que eu consiga estar mais em contato comigo mesma e que eu consiga realmente viver mais próximo da minha espiritualidade, né? Porque isso que você está falando do desapego, na verdade, o que é, né? Quando a gente consegue vibrar mais em essência, a essência, gente, ela não julga. Não tem julgamento, exatamente. Não tem nem o apego, nem o julgamento. A nossa essência é uma folha em branco, tá? Não tem emoção, não tem sentimento. É isso mesmo, Thalita. Tá? E não julga. Então, se alguém fez alguma coisa para você, se você conseguir tentar perceber a vida dela na ótica dela, perceber que o nível de consciência dela era outro, as necessidades, se você conseguir percebê-la e não julgar, simplesmente você muda a maneira de ser com essa pessoa. Exato. Mas passou. Se você ficar preso a questões de passado, você separa o seu próprio desenvolvimento. Ao mesmo tempo que se você fica com a cabeça lá na frente, né? E se acontecer isso? E se essa ansiedade, você também tem essa fuga, perda de energia. Exato. Com certeza você pode saber de uma coisa. O que vai acontecer ali na frente, você não sabe. E toda essa perda de energia aqui nesse momento não vai mudar o que vai acontecer ali na frente. Exatamente. Então, e nem o que aconteceu no passado, né? Então, segue consciência no momento presente, acima dos sentimentos e emoções. Eu sei que é difícil, mas isso é um exercício que a gente pode fazer.
e com isso você vai elevando, né, ao seu processo de iluminação, né, da sua própria, que é o que o Dr. Bach falou naquela frase tua, achei maravilhoso isso, você sair da materialidade, né, se espiritualizar é transcender, você vai transcendendo, adorei, já estou decorando, você vai transcendendo. Tem muito da palavra, transcender a nossa sombra. Claro. Saber, né, que ela está lá, mas ir além dela. E perceber, né? Tem uma frase que alguém me deu uma torpedada essa semana, do Jung, é do Jung, que fala que quanto mais João fala de Maria, mais eu sei de João. Uhum. E que quando algo, né? Quando algo me incomoda mesmo, é algo que não está trabalhado dentro de mim. Claro, exatamente. Então, assim, a gente começar a perceber, parar de julgar as pessoas, né? E olhar pra gente. Você sabe que em algum momento Bach escreve que ele coloca lá, quando ele só tinha os 12 curadores. E ele fala, então aqui estão os 12 curadores, você leia, vê qual desses daí que serve para você. E se for difícil, pensa em alguma coisa das pessoas que te irrita muito. Isso que você encontrar, pode saber que isso daí você tem dentro de você, que você não está gostando do que você está vendo. Está olhando o espelho e não estou gostando da imagem que eu estou vendo, né? Isso que você falou foi interessante. Aconteceu um episódio comigo que eu falei assim, não, é difícil, realmente é difícil eu sair do meu centro. E um dia uma coisa boba aconteceu de eu estacionar meu carro, coloquei a folhinha ali do estacionamento, tantas horas. A moça, ela veio falar, mocinha. Mocinha você gostou, né? Adorei a mocinha, né? Mas também por aí, né? Mas assim, mocinha, você tá errado esse horário aqui. Como se eu estivesse roubando 5 minutos da folhinha. E eu falei, não, moça, olha no meu relógio, olha no meu celular. Ela, não, mas no meu celular. Gente, eu me senti injustiçada. Isso começou... Eu saí do meu centro, fiquei extremamente irritada. E aí depois eu não conseguia sair desse estado de irritação. Eu percebi que ali para mim foi um teste, né? Sim. Por que eu entrei na onda dela, sendo que eu tenho 15 minutos de tolerância e ela veio ser intolerante por 5 minutos? Então aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei assim, gente, são momentos que a gente fica à prova, né? Sim. E que são muito bons, Thalita, porque a hora que acontece que você consegue... Porque tem uma outra coisa que a gente tem que pensar, que a gente tem que ter humildade, né? E a hora que eu tenho humildade para falar, não, realmente, aqui eu não precisava ter feito desse jeito, ou por que eu me senti tão atacada? Porque em algum momento você fala, quem é ela para conversar comigo desse jeito? Eu tô certa, né? Então, a partir do momento que você faz isso, mas que você pode cair a ficha e falar, ok, eu não precisava ter feito isso, e talvez isso tenha despertado alguma coisa em mim que está guardada embaixo do tapete. Exato. É positivo também, né? É positivo, né? E você sabe que no livro, no Forma e Função do Julian, ele tem uma coisa que eu demorei para entender, mas que eu finalmente consegui digerir. Que a gente, eu acho que até culturalmente, né, e até acho que mulher ainda mais do que o homem, a gente é muito moldada a ser boazinha. É boazinha, dá o brinquedo, não briga, você é uma menina boazinha. E eu acho que para você estar no mundo, você tem que se colocar. E algumas vezes você tem que se colocar de uma maneira firme, porque você não sobrevive. E quando o Julian fala, eu acho que de Holly, que é uma essência que trabalha raiva, ciúmes, inveja, são coisas pesadas que a gente não quer nem pensar que a gente tem isso dentro da gente, mas a gente tem. Ele fala, a raiva ela é necessária quando você se sente injustiçado, ou quando você se sente indignado. Então, ela é positiva nesse sentido. Sim. O que não pode é você viver a sua vida permeada pela raiva. Isso, essa vibração. Porque aí é veneno que você está o tempo todo engolindo, né? E criando, gerando. Essa é a grande diferença, porque assim, quando éramos homens das cavernas, né? Você precisa do medo, você precisa da raiva para lutar, luta ou fuga, fugir de um animal. São emoções que elas estão dentro da gente. O problema é ficar 24 horas com esse tipo de energia e vibrando, né? O estresse, né? Então, não dá. E é isso que a gente precisa ter, esse autocontrole, né? Então, prestar atenção.
tenho duas perguntas aqui pra gente, ó. Fala. A Giovana está perguntando uma do Dr. Bá, ó. Você está vendo aí o Q&A? Ah, deixa eu abrir aqui. Nesse sentido, o Dr. Bá coloca o fator causal das doenças como algo sempre mais profundo, algo derivado do sutil? Exato. Ele fala que o que ótimo, é Giovana, né? É isso mesmo, Giovana. Ele fala, então, quando o Bá ele troca, né? Ele deixa de olhar para o físico e olha para uma questão mais espiritual. O que ele fala? Ele fala que as doenças, como a gente conhece, elas são só o último estágio de um desequilíbrio que começou há muito tempo, né? Que começou no espiritual. E aí o que ele fala? Ele fala que as verdadeiras doenças da humanidade são falhas como o orgulho, a crueldade, o medo, a instabilidade. Bom, ele cita, eu acho que 7 ou 8, eu posso até depois olhar, mas ele cita essas e ele fala, essas são as verdadeiras doenças da humanidade. Né? Então, é exatamente isso. Tá? Olha só que interessante. Eu fiz um webinar sexta-feira passada, eu trouxe um professor de termografia. Porque eu queria saber se a termografia, que ela percebe, né, a temperatura do nosso corpo, ela pode pegar variações da psicossomática. Durante o webinar, você sabia o que ele falou? Que um câncer de mama numa mulher, você consegue pegar na termografia 3 anos antes dele manifestar no físico? Legal. Jura? Juro. Então, porque ele está aqui no campo etérico antes de materializar. Então, realmente, ele vem desse campo mesmo, do sutil. Até... E você sabe que interessante que uma amiga minha teve câncer, né? Isso eu acho que a gente volta um pouco por uma questão que a gente tinha falado da ciência. E ela foi se tratar com um dos médicos que deve ser um dos melhores aqui no Brasil, tá? E quando ela falou que estava com esse problema, ela tinha perdido o marido 2 anos antes. E a primeira coisa que ele falou assim, é muito comum aparecer o câncer, essa doença, depois que você passa por um estresse desse. Olha que interessante, um dos caras, assim, tops. Já fazendo uma associação, né? E aí o que para mim foi fantástico, é um senhor já. Ela foi lá, levou todos os exames para ele pegou os exames, colocou de lado, ele falou, me conta da sua vida. E ela contou toda a vida, falou como é que era, e contou, ficou um tempão contando. Quando acabou, ele falou para ela assim, tá ótimo, então, o que eu preciso de você agora, nesse momento, é só que você tenha vontade de viver. É a única coisa que eu preciso de você. Todo o resto a gente vai fazer. Mas você tem que ter vontade de viver. Vontade de viver não é uma coisa que eu tomo uma pílula e falo, agora eu tô com vontade de viver. É uma coisa interna, é uma disposição interna. E ele está lutando com isso, como um dos remédios que ele precisa para que essa pessoa fique bem. Não é o máximo? Máximo, que lindo. Cara, é o máximo, porque é um cara que, assim, ele é uma referência no assunto. E que sensibilidade, né? Muito. Traz o lado humano. Exato, né? Exato. Ele começa a reconhecer o quanto isso é importante, né? Então, por isso a gente falou da ciência, mas eu acho que a gente está num momento muito interessante da humanidade. Eu acho que a gente está num momento onde a gente está começando a reconhecer que isso realmente faz sentido, pode ter algum sentido aí, né? Então, eu acho bonito, né? Eu acho que é alguma coisa que traz esperança para a gente. Né? Da mesma maneira que, às vezes, as pessoas falam, nossa, mas a humanidade, como é que tá? Como é que... Né? E eu acho que a gente está num momento tão especial, independente da doença. Nós estamos num processo evolutivo, né? E assim, é bonito. Isso que nós estamos passando faz parte de um processo de evolução. Sim, né? Eu acho que tem muita gente que está mudando, está caindo, né, algumas fichas. Eu acho, Thalita, que quem está chegando hoje já é melhor do que a gente foi. Com certeza. Se você olhar o Luigi, ele fala coisas com a idade dele que você não falava. Não, eu fico chocada. E você é filha da Neide Margonari, uma pessoa que é super conectada com alguma coisa mais espiritual.
É verdade. Então, é muito bonito ver. Eu vejo os meus filhos falando coisa, eu falo, gente, de quem eles aprenderam isso? Não foi comigo, né? Então, eu acho que está chegando uma turma muito melhor do que a gente foi. E eles vão ajudar a gente nesse caminho evolutivo. Eu aprendo muito. Com certeza. A gente acha que aprende mais do que ensina. E você sabe que eu tenho um cunhado que está trabalhando no HC, ele é médico. E ele estava falando assim, ele estava emocionado de ver como nesse momento está havendo muita colaboração e muita solidariedade. Muito. Né? Isso eu escutei dele, que está aqui em São Paulo. Conversando um dia desses com a Marialva, que está lá no norte, lá no Pará, ela falou a mesma coisa. Ela falou, nossa, é incrível como eu estou assistindo aqui muita solidariedade, né? Então, eu acho assim, são dois extremos, né? E, no entanto, a gente está falando da mesma coisa. Então, que a solidariedade está lá dentro, ela está. Que a compaixão está lá dentro, está. E talvez a gente precise desses momentos para conseguir lembrar a gente de que, existe, que isso está lá dentro, o remédio está dentro. E Né? isso já é um processo de elevação, porque quando a pessoa é muito material, ela não enxerga o outro. Exato. Você exato. só consegue começar a perceber o outro quando você já está elevando a consciência. Exato, né? exatamente. E né? tem aqui uma pergunta, a Letícia está perguntando qual que é a diferença entre personalidade e essência, né? Então, Letícia, nós como seres humanos, a gente tem algumas qualidades, algumas virtudes, né? Então, a nossa personalidade faz parte aqui, eu não sei se você consegue explicar melhor o que seria a personalidade, Luciana, mas Não, faz tá parte da Thalita matéria, a Thalita que vive aqui na Terra, tá? Então, o que eu gosto, o que eu penso, o que eu falo, o que eu sinto, o que me move, as minhas ações, as minhas escolhas, tudo isso faz parte da personalidade. Mas a gente também tem algo dentro de nós, que é a nossa essência, uma parte que é divina, ela é imutável, ela está conectada a Deus, ela é branca, como o Joy Vitale do Ho Oponopono fala que é o ponto zero, não existe, é um nada, que não julga os outros, então é uma pureza, é Deus, né? Então a gente tem essa parte divina. Só que o que acontece? Se a gente vai muito pela personalidade, a personalidade é muito matérica, muito egocêntrica, você começa a se desviar dos caminhos da sua alma, da sua essência. Né? Você acaba se desviando do seu propósito, porque todos nós temos um propósito aqui na Terra. E se você é daquela pessoa muito controladora, que quer as coisas do seu jeito, isso tudo é muito matéria, é o ego que está se manifestando aqui, que ele está conectado com a matéria. Eu sou o que eu tenho. Não, você é a sua essência, o seu eu sou. Então, existe a personalidade e a alma que nos forma, a nossa totalidade. Então, conseguir permear e deixar alinhada a sua personalidade com a sua alma. Não sei se eu consegui entender. Não, tá ótimo, porque aí, Letícia, né, que perguntou. Na verdade, a questão da personalidade, acho que ela acaba sendo muito moldada pela educação que a gente teve, pelo meio que a gente viveu, né? E como a gente vai buscando coisas para alimentar essa personalidade, que acho que está muito ligada com a mente, com tudo isso que a gente pensa, E a essência não, a essência, quer ver? Olha, se você quiser sentir a sua essência, faz uma boa ação. Você vai ver como você sente uma cosquinha no coração, né? E aí é você, essa é você. E aí a boa ação, você não faz porque você quer sentir a cosquinha no coração, você não faz porque você quer ser bonitinha para os outros, você faz simplesmente por fazer, né? O bar é interessante porque quando eu estava me preparando para esse nosso bate-papo, e eu falei, deixa eu ver quantas vezes ele fala espiritual. Cansei de contar. É assim, eu posso até contar depois não vai dar tempo. É muitas vezes que ele fala o eu espiritual. Mas o que é interessante é que numa carta que ele escreve já, eu acho que já bem avançado, já estava próximo de terminar, em 1933, ele morreu em 36. Ele fala muito da questão da gente querer ser evoluído espiritualmente e que isso também é um erro, né? Você querer ser como uma ambição e não querer ser sem o apego, né? Assim, é ser bom por ser bom. Não é ser bom porque eu vou ter um pedaço melhor lá no céu. É ser bom porque você não consegue ser ruim. Você não consegue ser mal.
né? É simples assim, é ser bom. Todas as vezes que você tiver, acho que é no budismo que fala, e acho que são três preceitos, eu me lembro de dois. Um é você não fazer mal a ninguém, e não fazer mal, chega até assim, não ter um pensamento mal contra ninguém, contra nenhum bicho, não matar ninguém, não fazer mal nenhum. E o segundo é fazer todo o bem que você puder, né? Então, eu acho que o Bá fala isso e eu concordo, porque às vezes as pessoas falam, porque eu me lembro, eu já vi, a Carmen está aqui, eu me lembro de um curso onde a pessoa falava, eu não preciso de nada disso, eu sou muito trabalhada. Não, até a nossa missa de sétimo dia a gente tem que estar trabalhando, não acaba, Não, não né? acaba. Porque você que é uma pessoa super centrada, você falou, aquele dia com aquela moça eu perdi o centro. Perdi. E acontece, e ainda bem que acontece, eu sou ser humano, ainda bem que acontece, né? Estou no lugar certo. Mas esse processo de consciência, conforme a gente vai subindo a nossa consciência, aqui, quando já está mais elevado, aqui tem, a gente fala na fraternidade branca, nos mestres elevados, nos mestres ascensionados, a gente tem um raio verde, que é o raio da cura, aqui é o poder do verbo. Essa é uma energia, por exemplo, que permeia os curadores, os médicos, os terapeutas. Então, conforme você vai elevando a consciência, você chega aqui na pureza máxima, que é isso, de julgar, de você fazer. Quem chegou nesse ponto? Foi Jesus Cristo, Buda. Eles chegaram nesse ponto. Eu acho que essa é a nossa grande busca. E você não vai ter ego, nem vai se gabar pelo fato de ter chegado nesse ponto. Exato. Né? Você não tem nem a percepção disso. Não, Né? o toque curativo. Então, tudo isso, ele faz parte nosso processo evolutivo mesmo. Exato, exatamente. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Tem mais perguntas, Thalita? Não, a Giovana só que está pedindo artigos científicos ou materiais para indicar sobre a visão das causas das doenças. Tá. Tá? Deixa eu ver só aqui. Isso. É que tá difícil, né? Tem muitas perguntas aqui no chat. A Fernanda está lá em cima. Não sei se a Bruna, se você estiver por aí ainda, se pudesse dar um socorrer a gente. Deixa eu falar só uma coisa. A Giovana que perguntou das pesquisas, né? Giovana, é o seguinte, em relação à pesquisa, o que acontece? Se você pegar um frasco de floral, você só encontra água e conhaque. Então, não adianta falar assim, olha, esse é o floral que vai trabalhar o medo e aqui tem a essência do medo e você vai checar e ver que tem alguma coisa para o medo ali. Não é assim que funciona no floral, é muito mais a qualidade. Então, todas as pesquisas, o que elas trabalham? Elas trabalham como que eu interpreto essa informação que tem dentro dos florais, né, e como elas me ajudam a agir de maneira diferente em relação ao que está acontecendo comigo. Então, eu vou te dar um exemplo de uma pesquisa que foi feita com um pessoal que trabalha com pessoas com HIV positivo. Então, tem assim um processo, quando eu pego o resultado e vejo que eu sou HIV positiva, tem todo um processo que você passa. Então, você primeiro, sei lá, tem a raiva, tem a mágoa, tem a culpa, então uma série de processos. Então, o pessoal do Ananéria, Faculdade Ananéria de Enfermagem lá do Rio de Janeiro, que é da Universidade Federal, eles fizeram uma pesquisa, começaram a trabalhar esses momentos com os florais. E aí o que acontece? A pessoa muitas vezes ela abandona o tratamento porque ela fala, não vale a pena, estou mal, enfim. E o que eles perceberam? Que quando as pessoas tomam os florais, elas voltavam para o tratamento, elas tinham vontade de viver, elas conseguiam transcender essa questão da culpa, da mágoa, da raiva. Então, no floral, você nunca consegue falar assim, eu tomando floral eu evito a doença. Na verdade, eu consigo ver o quanto o floral me ajuda a ter uma outra postura em relação não só à doença, mas a qualquer desafio que eu tenho na minha vida, né? Não sei se eu... desculpa, não sei se eu respondi, mas é só para você... Agora, tem muita pesquisa, eu não sei se a Thalita tem no site dela, a gente está reunindo no nosso site, sempre tem. De florais de Saint-Germain não tem muita pesquisa, né? Eu gosto de incentivar a pesquisa. A Vanessa, que eu vi aqui do Rio de Janeiro, que é doutoranda, desenvolveu uma pesquisa, mas assim, falta pesquisa para os florais, para a terapia floral. Os florais de bar a gente encontra muita pesquisa, né? Graças a Deus. Alguém alguma indicação a gente pode ter, isso.
Mas a Bruna está colocando aqui onde estão as pesquisas no site da Healing, né? Eu Isso, estou lá como é, base também, tá? Porque, tipo, exatamente. Então, tem as pesquisas, a gente vai tentar reunir no site algumas para já deixar um material lá para uma situação dessa. Né? Então, tem algumas, mas tem de bar realmente tem mais pesquisas e a gente vai querer reunir nesse tópico que a Bruna deixou, que a gente subiu o site agora, faz pouco tempo. Então, a gente está reunindo as pesquisas lá, mas a gente tem interesse em colocar justamente porque é importante. Né? E mesmo é importante quando dá errado, né? Eu falo, quando dá errado, exato, a gente aprendeu alguma coisa também, né? exato. Ah, eu não consigo ler o chat, tem bastante. A Bruna que vai ter que triar aí, Bruna, mas acho que a É, Bruna colocou uma pesquisa para você, uma pergunta para você aqui, perguntando sobre uma parte da espiritualidade, mas eu já perdi de novo. tá. É, deixa eu ver. Bruna, nós vamos ter que pedir socorro mesmo. É, Ah, tem a Fernanda, eu acho que é essa que você colocou, que ela tinha falado. Impossível tratar saúde apenas pelo corpo. Não, não acho que não é isso aqui, não. Ela tinha colocado um lá em cima, né? não, tá aqui, ó, achei, ó. Pergunta da Mônica. Às vezes estamos cumprindo missões coletivas com as levas de almas pelo Covid-19, independente de nosso controle. O que você acha, Luciana? Eu acho que é o todo, né? Eu não consigo ver como eu tô com esse problema, a Thalita tá com outro problema. Para mim, realmente é um todo, concordo plenamente, né? E eu acho que quando a gente trabalha com os florais, e a Thalita começou lá no comecinho da fala dela, ela já trouxe essa questão do todo, e o Bach fala também, né? Ele fala que aquilo que eu citei, um dos erros é a crueldade contra a unidade. Né? Então, a gente achar que, e aí entra a questão do ego e da personalidade, eu achar que eu sou euzinha, né? Eu e meu umbiguinho, não, gente, é o todo. Né? Não adianta, é o todo. Né? E eu costumo falar que quando a gente, sei lá, desenvolve um projeto social, ou a gente ajuda alguém de alguma maneira, eu falo que é até uma situação egoísta, porque enquanto o todo não estiver bem, a gente não vai estar bem. Né? É só eu olhar no meu corpo. Se eu tiver com uma unha encravada, aquilo me dói e me incomoda, né? E eu penso que isso é para toda a humanidade. E hoje eu já não acho até que não é nem só para toda a humanidade, é para todos os seres vivos que estão aqui, né? Todos eles têm que estar bem, todos eles. É a A gente tem nossa. que... É, Pode é uma falar. mudança de percepção. Eu acho que eu É, comentei com alguém aqui, eu não sei se foi com você. Uma vez destelhou São Bernardo. Eu moro em São Bernardo, para quem não sabe, então teve uma ventania. E aí, era uma fase que eu tinha uma cozinheira e ela me ligou, final de tarde, aí Thalita, amanhã eu não vou trabalhar, né? Preciso cuidar aqui da casa, tudo bem? Eu perguntei se está precisando de alguma coisa, precisa de um depósito. Ela, não, tá tudo bem. Eu desliguei o telefone, meu filho, na época, ele devia ter uns 6 anos. Ele falou, onde ela vai dormir, mãe? Você tô não convidou, falando que tá chegando gente melhor que a você gente, não tá? convidou ela para dormir aqui em casa, né? Qual que é a diferença entre ela e meu irmão ou minha mãe? Claro, claro. É um ser É humano. isso. Essa é a grande diferença. A gente fica pondo que Uhum. existe divisão, que existe e não Exato, existe. Não exato. existe divisão. Não existe essa consciência dual. Ou é ou não é, né? Então é isso que nós precisamos mudar. E outro dia eu até coloquei um post. As suas escolhas, todas as suas escolhas, você se aproxima da luz ou você se Uhum. afasta da luz? Sim, exatamente. E isso é bacana porque realmente é uma escolha, né? Eu posso escolher o que eu quero, né? Então eu posso continuar trabalhando naquela coisa de raiva, posso o resto da vida, posso morrer e levar esse negócio de raiva comigo, né? Mas eu tenho a escolha também de falar, deixa para lá, vai. Ela não estava num bom momento, eu não quero estar me ligando nisso nesse momento. Exato. Eu falo que hoje em dia, talvez por causa da idade, eu falo que eu não tenho nem tempo, nem energia, né? E nem vontade, né? De ficar alimentando, não dá mais tempo, Não. né? Não tem tempo. Eu Nossa, quero perde colocar em energia. todo lugar, É, né? perde energia. É, E aí eu coloquei aqui também sobre o estado de graça. sim, O que é o estado de graça? É a gente saber que tudo está certo. exato. Mas é difícil chegar nesse estado de graça, né? Hum, Quando a gente perde alguém querido,
alguém amado, né? Como se manter nesse estado? Então, assim, vive o luto, a gente sofre, fica um tempo sem respirar, mas percebe que isso faz parte do nosso processo, né? Eu sei quantas pessoas devem estar sofrendo pelas pessoas amadas que estão indo, né, nesse processo do Covid, mas saber que pode ser parte de algo de transformação da humanidade. Então, assim, passa pelo processo de sofrimento e, ao mesmo tempo, que isso possa nos ajudar a transcender, né, a materialidade. Tá? Exato. Acho que tem a questão da entrega, né, Thalita? É uma entrega, né? Tá tudo certo. E é isso que você fala. É difícil? Não vou falar, ai, foi super fácil. Não, gente, é difícil, né? Eu acho que tem Somos que... humanos. Exato. Eu acho que a gente tem que ter muita compaixão com a gente também, né? Isso também eu acho que é espiritualidade, né? Não, eu ter compaixão comigo, né? Não posso abrir mão disso, porque tem sofrimento, né? Exatamente. Tem mais alguma pergunta, Thalita? Eu acho que é isso. Vamos ver. A Carmen está falando de empatia, né? Em ter empatia com o outro. Sim. Compaixão, né? Ser empático, sair do egocentrismo. Então, esse processo de iluminação é exatamente entender que a gente tem um propósito aqui. Você pode passar a sua vida pagando conta, mas se você começa a perceber que, na verdade, você tem um propósito de vida, o dinheiro é consequência. A gente precisa dele, porque a gente vive na Terra, né? Claro, Mas isso pode vir como consequência. Então, assim, vamos começar a pensar em tudo que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente vibra, o que nosso timo vai emanar, o que a nossa pineal vai captar, né? E assim vamos. E aqui tem só a Lu perguntando sobre a linha dos florais de Saint-Germain. Mas eu acho que não é aqui momento, mas existe uma diferença entre a linha, acho que dos florais de Bach e a linha dos florais de Saint-Germain. Eu sinto assim que o Dr. Bach que eu não posso falar tanto pela seleção das essências, é que ele é muito atual. Eu acredito que, por exemplo, no próprio curso de pós-graduação dos florais Saint-Germain, a gente entra com os florais de Bach, porque ele faz parte de toda uma estrutura, né? Agora, os florais de Saint-Germain, quando você vai fazer a indicação das essências florais, é um pouco diferente. A gente vai muito pela biografia de vida e alguns florais, eles são causais, mas é como a Luciana falou, se eu tenho um floral que ele vem trabalhar a energia da raiva, não é que a pessoa vai tomar e vai deixar de ser raivoso, irritado. Na verdade, ela vai começar a perceber nos momentos de raiva o que ela gera, né? No próprio estado pessoal e em volta dela, naquele contexto. Então, é tudo uma questão de salto de consciência, né? São saltos quânticos que a gente vai dando. E os florais de Bach fazem isso, os florais de Saint-Germain, é que algumas indicações dos florais de Saint-Germain são diferentes, né? Então, a gente fala muito ali de energia nos florais de Saint-Germain. O Allium, por exemplo, é um floral para vampirismo energético, aquela perda de energia, que você começa a falar com uma pessoa, você começa a ficar cansada, com olheira. Então, o Allium, ele vem nos proteger no nosso campo bioenergético. Então, são temáticas um pouco diferentes, mas eu vejo mais por esse lado. Mas são super complementares. Minha mãe, que eu sinto que era um cuidado dela, ela falava, se vai usar Bach com Saint-Germain, põe em frasco separado. Mas quantos milhões de terapeutas misturam as essências florais? Eu vou na Olímpia, a Olímpia é minha terapeuta floral, ela mistura vários sistemas florais, né? Então, eu tomo outros sistemas florais também, gente, tá? Então, tomo só Saint-Germain. Thalita, que os primeiros que eu tomei foram os florais de Saint-Germain. E nisso que você falou, Thalita, eu costumo contar a história de que eu estava num momento muito complicado, com os meus filhos muito pequenos, e eu me lembro que a primeira vez que eu percebi que o floral estava fazendo efeito foi quando eu coloquei a comida para eles. O Tiago estava ainda na cadeirinha, sabe quando você ainda vai dar comida, que ele está na cadeirinha de comer, e o João do lado, pus o pratinho de sopa, virei as costas, o Tiago jogou o pratinho de sopa no chão. Delícia, hein? Tá cansado, criança tá cansada. E eu olhei para aquilo e falei, bom, paciência, eu ponho outro. E foi o primeiro momento que eu falei, nossa, eu reagi diferente. Porque em outro momento eu ia começar a chorar de desespero. Ia chorar, ia ficar irritada. Exato. Então foi o primeiro momento. E eu acho
tão lindo isso nos florais, porque eles são muito sutis, né? E o Julian fala, e eu gosto muito disso, é que no floral você nunca perde o livre-arbítrio. Então, eu posso receber as informações mais maravilhosas do mundo, mas a escolha é minha se eu quero ou não usar aquela informação. Então, eu sei que existe a raiva dentro de mim. Eu estou recebendo uma informação que fala, pô, você podia fazer diferente, tem um outro caminho que você pode agir com compaixão. Eu posso falar, não, eu sou assim mesmo, não vou mudar. Né? Posso. Você nunca perde o livre-arbítrio, né? Então, a escolha é sempre sua. E eu acho isso fantástico, porque a hora que você fala, não, eu quero escolher trabalhar com compaixão, ai, gente, é libertador. É libertador, né? Porque aí eu estou trabalhando com a minha essência. Ainda que o meu ego e a minha personalidade falem, mas você vai deixar isso barato? Você não devia levar desaforo para casa. A minha essência está falando, não vale a pena. Vai ser mais leve se você deixar isso passar, né? Então, e aí eu acho que fica até um exemplo, né? Para quem tinha perguntado, acho que foi a Giovana que perguntou a diferença. Eu acho que ou a Letícia, né? Eu acho que é isso a diferença, né? Eu acho que quando a gente age com a nossa essência, eu acho que tem uma leveza muito grande, né? Eu acho que é quando realmente a gente é ser humano, né? A vida é muito mais fácil de ser vivida, Nossa, né? muito mais, Somos mais muito felizes. Muito né? mais, muito mais. Ai, eu acho que é isso. Ai, gente, que delícia. Muito bom, Thalita. Ai, Eu te adorei. Não, foi agradeço. muito É muito gostoso. lindo estar aqui. Fernanda, você colocou uma pergunta. Eu vou te pedir um favor, só para a gente não tomar mais tempo. A Fernanda Ornelas, que está perguntando a diferença entre os sistemas do Bacenter e da Healing. Eu vou colocar, eu consigo escrever aqui no site. Bruna, se você puder, por favor, colocar o e-mail, pode ser o meu, para ela, não sei onde, eu não sei se eu consigo escrever no chat. Bom, enfim, mas ela te manda e eu posso escrever para você, tá bom? Só para a gente não tomar o tempo aqui, tá? E deixa eu aproveitar, a Carmen está falando que o TCC dela é sobre o timo. Sexta-feira, agora dia 1º de maio, às 3 da tarde, eu vou fazer, o Valdemar vai apresentar o timo, as suas funções fisiológicas, bioenergéticas, como ativar o timo, porque nós já fizemos a aula da pineal, foram 3 horas de aula. E agora do timo vai ser 1h30, sexta-feira, Carmen. Se quiser, está convidada. Olha, Eu eu coloco vejo lá no com a Facebook. lupa, né? Não, é fantástico. Muito bacana, muito bacana. Ai, mas eu acredito que é isso. Agradeço a participação de todo mundo. Agradeço o convite, Luciana, foi maravilhoso. Foi muito bom. Thalita, a gente vai repetir. Não precisa. A gente pega uns temas assim que eu acho que são bem atuais e o baile é muito contemporâneo. Ele Quando é. tudo que você traz, eu escuto assim com uma alegria, é muito atual. Então a muito. gente precisa mais dele, E você né? sabe que a primeira vez que eu li ele, eu já tinha lido toda a obra do Kardec. E a primeira vez que eu li o Bach, eu falei, putz, o cara encontrou com Kardec, até os termos são muito parecidos. Fui olhar as datas para ver se eles eram contemporâneos. E depois eu pensei, não, na verdade o que o Bach fala, o que o Kardec fala, o que Jesus fala, o que o Buda fala, são verdades para a humanidade, independente da religião. E aí eu acho que isso é espiritualidade, independente da religião que eu tenho, é essa conexão que eu tenho comigo mesmo, né? Com a minha espiritualidade, né? E com o todo, que é maravilhoso, que se liga a partir da espiritualidade também, né? Excelente. Exatamente. Gente, olha lá, o pessoal agradecendo. Gente, Quanta gente muito querida. Muito obrigada, gente. Thalita, só uma pergunta, tá? Você está gravando, você vai depois subir no canal, né? Isso, No eu vou seu subir no meu canal. Se você quiser pegar ou a gravação ou repetir o link, tanto faz. A gente. não, a gente manda para o seu, pode deixar. Tá bom, tá Tá certo. bom? Para não subir Tá. dois. Tá bom, gente? Beijo. Bruna, Muito obrigada. obrigada, Rosana Souto, eu vi que você estava aí, nossa super professora de A barra. Rosa mandou mensagem. Obrigada, Rô. Beijo, tchau, Beijo, gente. gente. Muito Muito obrigada. Obrigada para todos. Tchau. obrigada. Tchau, tchau.